No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que o Espírito Santo venha iluminar a sua mente, venha iluminar o seu ser por inteiro, a fim de que você possa compreender a vontade dele para a sua vida, e uma vez compreendendo a vontade dele, você venha praticá-la. E uma vez praticando essa vontade, você seja abençoado pelo resto da eternidade. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus ensina sobre o reino de Deus. Ele fala muito sobre o reino dos céus. Ele fala sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E quando ele fala que o reino dos céus é semelhante, por exemplo, ele disse: o reino dos céus é semelhante ao homem que, tendo achado um tesouro no campo, tendo achado um tesouro de valor preciosíssimo, infinito. Ele, alegre, feliz, cheio de gozo, voltou para casa, vendeu tudo que tinha, tudo que tinha. Tudo que ele tinha, ele vendeu para comprar o campo que estava aquele tesouro. Você veja, minha amiga e meu amigo ouvinte, esse tesouro de valor incalculável é o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa quer o Espírito Santo, ela tem que abrir mão de toda a sua vida, todo o seu ser, todas as suas vontades, todos os seus sonhos, todo o seu futuro, todos os seus projetos pessoais. Ela tem que abrir mão de tudo. Sabe por quê? Porque se Deus não nos dá o Espírito Santo por medida, imagine que ele não queira, obviamente, receber o nosso ser por medida também. É tudo por tudo. O homem cheio de gozo, alegre, feliz, voltou para casa e desfez de todas as suas fazendas, de todos os seus negócios, de todo o seu dinheiro, de todo o ouro, de tudo que tinha, tudo, inclusive da família, da mãe, do pai, dos filhos, inclusive da própria vida. Ele colocou tudo no altar para tomar posse daquele campo onde estava o Espírito Santo. Jesus é o campo onde tem o Espírito Santo. E quando você adquire, compra, troca a sua vida por inteiro pelo Senhor Jesus, você dá a sua vida para Ele e adquire o campo, quer dizer, adquire o Senhor Jesus da sua vida, então você recebe o Espírito Santo.
Essa é a razão porque, infelizmente, nem todos recebem o Espírito Santo. Muitas pessoas querem o campo, querem o Espírito Santo, mas não querem abrir mão de suas vontades. Não querem abrir mão da sua juventude. Não querem abrir mão do seu noivado, do seu namoro. Não querem abrir mão dos seus pecados. Não querem abrir mão do amante, da amante. Não querem abrir mão dos seus negócios. Não querem abrir mão da sua reputação. Não querem abrir mão de nada. Às vezes abrem mão de alguma coisa, mas não abrem mão de tudo. Então, essas pessoas vêm na igreja, elas oram, choram, pedem, ó Deus, me dá o Espírito Santo, e pensam que o Espírito Santo vem simplesmente por conta de uma oração, simplesmente por conta de um jejum. Não, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Espírito Santo, quando vem, ele vem por inteiro. A plenitude dele vem sobre nós. A promessa é a plenitude do Espírito Santo. Porém, essa plenitude depende da plenitude da pessoa também, do candidato também. Você quer receber o Espírito Santo, você tem que dar a plenitude da sua vida. É tudo por tudo, é a sua vida pela vida dele. Por isso que tem sido difícil para as pessoas receberem o Espírito Santo. Não é porque Deus dificulta, não. Você lembra que quando Jesus, antes de subir aos céus, ele foi visto por mais de 500 pessoas, mais de 500 discípulos, mais de 500 pessoas que estavam seguindo, acompanhando o Senhor Jesus. Então essas pessoas tiveram o altíssimo privilégio de verem Jesus a olho nu. Viram Jesus. Foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E Jesus disse para elas, olha, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas vocês têm que esperar. Tudo bem. Então ele subiu. Você sabe o que aconteceu? De mais de 500 pessoas que tinham visto Jesus, apenas 120 mantiveram-se fiéis. Aguardaram Jesus lá em Jerusalém. Esperaram Jesus em Jerusalém. Quer dizer, não voltaram para suas casas. Não voltaram para suas vilas, aldeias. Não. Eles não se ausentaram de Jerusalém e ficaram esperando a promessa do Pai. Eu creio que assim será na vinda de Jesus. Porque, lembra das virgens, das 5 virgens nécias e 5 virgens sábias? As 5 virgens indolentes, as 5 virgens nécias, loucas, elas levaram a lamparina, mas não levaram azeite extra, para que na falta da luz, então, elas imediatamente recorressem ao azeite extra. Não, elas foram com o que tinham. Já as outras que eram prudentes, usaram a cabeça, usaram a fé inteligente, elas, além das lamparinas, elas levaram também azeite extra. Então, quando Jesus veio, estas entraram, as outras ficaram do lado de fora. E eu imagino que assim vai ser quando Jesus voltar. Jesus vai voltar e muitas pessoas que estão dentro das igrejas, muitas pessoas que se dizem cristãs, discípulos, que costumam ir na igreja quarta e domingo e tal, que dizem para outras pessoas, falam de Jesus para outras pessoas, mas não vivem a fé. Não vivem a fé. Porque
As escondidinhas vivem os seus pecados. As escondidinhas vivem na prostituição. As escondidinhas vivem numa vida errada, uma vida irregular, que elas sabem que estão vivendo. Porque quem vive no pecado sabe que está vivendo no pecado. Duvido que alguém que viva num pecado não sinta o cheiro, a podridão do pecado. Duvido. Então a pessoa sabe. Então, essas pessoas, apesar de frequentarem a igreja, a sua denominação, ainda assim, elas são relapsas, indolentes, preguiçosas. Elas ficam pensando assim, a graça de Deus me basta. Olha só, as 5 prudentes trabalharam. As 5 prudentes lutaram, sacrificaram, deram o melhor de si. Já as 5 nécias, as 5 virgens loucas, burras, nécias quer dizer burras. Então as 5 virgens burras, elas simplesmente não fizeram caso da volta do Senhor, que é o que acontece com a maioria das pessoas que se dizem cristãs. Elas não fazem caso da volta de Jesus. Elas não estão nem aí. Elas querem cuidar da vida dela aqui neste mundo. E depois elas dizem assim, não, a graça de Deus me basta. Vai nessa conversa. Você que não lute, você que não faça a sua parte, para ver se você vai entrar. Jesus vai vir e os nécios, ou os burros, vão ficar do lado de fora. E depois vamos dizer assim, Senhor, Senhor. E diz o texto sagrado que Jesus disse, respondeu, não vos conheço. Não vos conheço. E essa é a realidade. Ele só conhece aqueles que são fiéis até o fim. Não é fidelidade durante um tempo, não. É fidelidade até o fim. O que adianta eu ser fiel a Esther durante 70 anos, mas no 71º ano eu me torno infiel a ela? Não adianta nada. Não adianta nada. Jesus quer fidelidade por toda a vida, até o final. Aliás, diga-se de passagem, se você notar direitinho, o Senhor Deus chama Abraão de servo depois que ele morreu servo. A mesma coisa acontece com os demais. Foram servos até a morte. Porque se morreram antes, na queda, caíram no finalzinho, então já deixam de ser servos. Servos têm que ser até o final, até o último suspiro. É assim que a pessoa é serva. Então, você que quer tomar posse do tesouro inesgotável, o tesouro que mantém a sua vida viva, a sua salvação viva, mantém a sua salvação em dia, mantém as suas vestes limpas, mantém o seu caráter limpo, mantém a sua fidelidade, a sua integridade espiritual, mantém você como servo bom e fiel, não só apenas bom, mas também fiel, não só apenas fiel, mas também bom. Se você quer manter-se bom e fiel, servo, então, minha amiga, meu amigo, é obrigatório o recebimento do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o carimbo do Espírito Santo. É obrigatório, não é uma opção. Na questão de doutrina, na minha denominação não tem o batismo com o Espírito Santo. Não, não é isso. Quem tem o Espírito Santo é salvo, quem não tem, não é. Você pode ver isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Jesus, esse tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o selo do Espírito Santo, quem não tem o carimbo do Espírito Santo, não é de Deus. Então não adianta você
crer apenas em Deus. Você tem que ter o Espírito dele. Não adianta você aceitá-lo como Senhor. Você tem que entregar a sua vida para ele. Porque aceitar Jesus, todo mundo aceita. Agora, entregar a vida para ele, nem todos fazem. Não é verdade? Então, amiga e amigo ouvinte, ponha sua barba de molho. Jesus falou para os seus mais de 500 discípulos que o tinham visto: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem até que a promessa do meu Pai se cumpra na vida de vocês. Mas somente 120 esperaram e somente 120 foram batizados com o Espírito Santo. Então nós vamos ter, a partir da semana que vem, no dia 9, quinta-feira que vem, a partir de quinta-feira que vem, semana que vem, nós começamos o jejum de Daniel. É o 12º jejum de Daniel. 12ª campanha do jejum de Daniel. Então, qual é a proposta? Se você quer participar, se você estiver disposto a participar, você pode ser pobre, rico, branco, negro, você pode ser brasileiro, estrangeiro, você pode ser o que for. Homem, mulher, jovem, criança, você pode ser o que for. Se você estiver interessado, você vai fazer um jejum das informações, entretenimentos, tudo que existe deste mundo. Então você vai se isolar das informações de rádio, televisão, jornais, revistas, tudo, qualquer livros. Você vai se isolar perfeitamente desse mundo. Seus pensamentos, seus olhos não vão ficar olhando para outra coisa a não ser a palavra de Deus. Os fatos concernentes à palavra de Deus. Por exemplo, nós temos na Rede Record a novela A Terra Prometida. Eu assisto todo dia A Terra Prometida. Eu acho bom porque isso remete para a nossa fé e tem ensinamentos profundos da fé cristã. Então eu assisto. Então isso aí não tem problema, você pode assistir. E também temos o Univer para Crer, é uma plataforma onde só tem material da fé. São livros, são mensagens, são pregações, são cultos, são filmes, tem vários filmes. Todo o material que tem ali no Univer para Crer, nessa plataforma Univer para Crer, todo o material que tem ali é da fé. É claro, para você ter isso aí disponível, você pagar R$14 por mês, ou pagar com desconto o ano inteiro, para que você possa participar e assistir e ficar 21 dias só ligado nas coisas de Deus. Mas, minha amiga, meu amigo, vale a pena. Vale a pena. Por muito mais as pessoas gastam dinheiro com aquilo que não é bom, que não tem valor. Então, você pode entrar no Univer para Crer, nessa plataforma da Igreja Universal do Reino de Deus, disponível para as pessoas interessadas em material estritamente voltado para a fé. Então, se você, nesse jejum de Daniel, quiser buscar mais a respeito de Deus, mais informações, mais meditação, mais oração, mais assuntos concernentes à fé, então o Univer para Crer é a plataforma da Igreja Universal, disponível para todas as pessoas que estão interessadas na fé. Mas uma coisa é certa, você não precisa necessariamente estar ligado no Univer para Crer. Você pode participar do jejum de Daniel com ou sem o Univer para Crer. Basta que você queira e ninguém vai fiscalizar você. Nós não vamos fiscalizar você. Ninguém vai fiscalizar você. É uma consciência, é uma determinação sua entre você e Deus. Quem quiser participar é uma coisa pessoal. Olha, eu quero, meu Deus. Você fala para o Espírito Santo: ó, meu Deus, eu vou colocar toda a minha vida, eu vou mergulhar nessa campanha de fé, porque eu quero o Espírito Santo, custe o que custar.
ainda que custe a minha própria vida, ainda que custe o meu casamento, que custe os meus familiares, a minha própria vida, o meu futuro, não importa. Eu vou pagar o preço, porque para a pessoa tomar posse do reino dos céus, minha amiga, tomar posse do reino dos céus não é tomar posse de uma bênção que dura apenas por algum tempo, mas é tomar posse da bênção das bênçãos que dura por toda a eternidade. Quem quiser, quem estiver disposto, quem estiver disponível, que quiser, é como Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, eu sei que é difícil, não é fácil. Esse jejum de Daniel não é fácil. Não é fácil porque você tem que negar o seu coração, você tem que negar a sua vontade, você tem que negar a sua curiosidade. Você vai ficar desligado das coisas desse mundo, das informações desse mundo. E vai focar apenas nas coisas referentes às coisas lá do alto, referente às coisas de Deus, da fé, da Bíblia. Então, os seus pensamentos, suas conversas, seu bate-papo com outras pessoas, sempre voltados para a fé, para as coisas de Deus. Não vale você ficar conversando fiado. Não vale você ficar fofocando. Não vale você conversar a respeito de qualquer outra coisa. Não. Os seus assuntos terão de ser de acordo com a palavra de Deus. Em outras palavras, durante 21 dias você vai mergulhar no oceano do Espírito. Quer dizer, você vai aguardar em Jerusalém. Você vai aguardar no Espírito de Deus que ele venha tomar posse de você, que ele venha ser derramado na sua vida. Uma vez você recebendo o Espírito de Deus, você estará preparada ou preparado para receber Jesus quando ele voltar. Graças a Deus. Espírito Santo, meu guia, assopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, o vento consolador, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador. Espírito Santo, meu guia, assopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus e luz
para os caminhos meus, Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, e traduz esta melodia, o Fôlego Santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador, o Fôlego Santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, que o Espírito Santo, ele não apenas consola na hora da dor, na hora das tormentas, ele protege, nada disso. Ele faz isso, mas, sobretudo, o que eu mais aprecio na ação do Espírito Santo, eu aprecio tudo, claro, é do Espírito de Deus, tudo que vem dele é excelente. Mas você sabe o que mais chama atenção é que o Espírito Santo mantém a nossa chama, a nossa fé acesa. Ai de mim se não fosse o Espírito de Deus. Ai de mim. Você verifica, se Jesus, que era o Filho de Deus, precisou do Espírito Santo para manter-se firme até o fim, e não apenas ele, mas a Maria teve que receber o Espírito Santo. Os irmãos de Jesus tiveram que receber o Espírito Santo. Os discípulos tiveram que receber o Espírito Santo. Judas Iscariotes não recebeu o Espírito Santo. Aliás, nenhum deles recebeu o Espírito Santo antes que Jesus ressuscitasse. Mas, nesse ínterim, Judas caiu, porque não tinha o Espírito Santo. Os outros se mantiveram na fé até a vinda do Espírito Santo. Mas se não tivessem recebido o Espírito Santo, também não resistiriam. E eu quero dizer para você uma coisa. Quando nós nos convertemos, com 18 para 19 anos, eu sei que a primeira coisa que eu procurei fazer era receber o Espírito Santo. Porque eu sabia que sem ele eu não teria forças para resistir o mal, para resistir às tentações, para resistir à carne. Eu não teria condições de permanecer na fé. E foi isso que aconteceu. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí eu fiquei firme, eu fiquei satisfeito, porque eu estava agora determinado a seguir em frente com o meu Senhor. Então, nós passamos muitas lutas, muitas dificuldades, nós enfrentamos o inferno, descemos no fundo do inferno, mas mesmo lá, o Espírito de Deus nos protegeu, nos deu forças para suportar e vencer os momentos difíceis. Você sabe, você não conhece ninguém que tenha sido mais perseguido neste mundo do que eu, nos dias atuais, não é verdade? Todo mundo, você vê que sempre tem gente que me odeia, que fala mal de mim, enfim, difama, etc, etc. Mas eu estou aqui, graças à ação do Espírito de Deus dentro de mim. Então, é por isso que o apóstolo Paulo disse, com muita determinação, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo não pertence a ele. Então, essa campanha do jejum de Daniel, a começar a partir de quinta-feira da semana que vem, nós estaremos nos desvencilhando das informações seculares, entretenimentos,
sabe? Esporte, lazer, música, tudo o que o mundo oferece, nós vamos virar as costas. Vamos ficar focados apenas nas coisas de Deus. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que fizeram essa campanha do jejum de Daniel e foram contempladas, foram obedientes. Essas pessoas foram obedientes, não se ausentaram do espírito de Jerusalém e, por final, acabaram recebendo o Espírito Santo. Vamos ouvi-las. A minha vida antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia. Havia uma tristeza, uma angústia dentro de mim. Era como se tivesse um buraco dentro de mim. Era uma pessoa que guardava ressentimento, mágoas. Era uma pessoa sentimentalista. Qualquer coisinha eu chorava. Por poucas coisas eu estava ali chorando. Então, eu era uma pessoa angustiada, não tinha uma expectativa, uma razão de viver, um motivo para viver. Então, para preencher, né, essa tristeza, essa angústia, então eu resolvi sair. Eu falei assim, eu vou beber, né, porque eu bebendo, aparentemente eu vou ser feliz, aparentemente, e eu vou ter mais amizade, eu vou conhecer mais pessoas. Então eu bebia de tudo que me dava assim na frente, eu bebia. Então com isso, aparentemente, eu ficava feliz. Só que não era uma felicidade verdadeira, era uma felicidade falsa. Porque quando eu chegava e colocava minha cabeça num travesseiro para dormir, só eu sabia o buraco que tinha, a tristeza que tinha. Assistindo a televisão, eu vi um testemunho de mudança de vida, um testemunho de transformação de vida. Então aquilo me chamou a atenção, aquilo me despertou algo dentro de mim e fez eu refletir, fez eu pensar, raciocinar. Eu refleti, eu pensei assim, se a vida dessa pessoa mudou, a situação que eu estou vivendo, eu era infeliz na vida sentimental, não dava certo com ninguém, com a minha família destruída, minha irmã tentando se matar, meu pai que já tinha saído de casa, e eu falei assim, se a vida dessa pessoa mudou, por que a minha não pode mudar? Existe uma solução, existe uma saída. Então aquilo me despertou. Eu falei assim, não, eu preciso ir. Participando das reuniões de quarta-feira, das reuniões de domingo, da noite da salvação, eu entendi a importância do Espírito Santo. Eu entendi que era necessidade, sobrevivência. Eu precisava ter o Espírito Santo para me manter firme. Eu precisava ter o Espírito Santo para mim ter a garantia, né, da minha salvação, a permanência minha diante das lutas, diante das dificuldades, a transformação do meu interior, né, um novo nascimento, até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. A mudança veio dentro de mim, do meu interior, não foi algo assim que aconteceu no exterior. Eu continuei sendo a mesma Elizabeth, né, fisicamente, mas dentro de mim mudou. Houve uma mudança, uma determinação, meus pensamentos. Eu tive um novo coração, aquele coração que era cheio de mágoa, cheio de sentimento, era aquele coração que era triste, angustiado, depressivo, arrancou. Então, tive paz, tive alegria, tive a certeza principal da salvação. Quando veio o jejum de Daniel, eu já era batizada com o Espírito Santo. Então eu vi uma oportunidade, eu vi uma chance de eu estar mais perto de Deus, de eu estar mais próxima de Deus, de ter uma intimidade, de ter uma comunhão com Deus, né? De afirmar a minha aliança com Deus, né? De estar sempre ali, né, buscando, estar sempre, né, fortalecendo. No jejum de Daniel, eu abri mão de informações circulares, eu abri mão de entretenimento, abrir mão de redes sociais, tudo aquilo que me afastava, né, de ter uma vida com Deus, aquilo que me afastava de ter uma comunhão com Deus, aquilo que ia me edificar. Então, eu tomei uma decisão. Então, eu larguei, eu falei assim, não, a partir de hoje, eu vou me esvaziar de mim, esvaziar das redes sociais, de informações, para mim poder, né, me lançar, né, até o Senhor Jesus.
A Elizabeth hoje é uma pessoa transformada. Ainda que venham as lutas, dificuldades, ainda que venham as tribulações, né, eu vou vencer, Deus é comigo, né, Deus é acima de tudo, então eu tenho paz. Aquela pessoa que era triste, que era amargurada, que era angustiada, que dependia dos outros para ser feliz, dependia de pessoas para ser feliz, eu encontrei a verdadeira felicidade. Eu encontrei, né, a razão de viver. Então, hoje eu sou feliz, hoje eu posso estar sozinha, né, seja na minha casa, seja onde eu for, mas eu sou feliz, eu tenho alegria, não é alegria passageira, é a alegria do Espírito Santo. E tudo isso aconteceu depois que eu participei do jejum de Daniel. Meu nome é Josué Aragão, eu tenho 36 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida derrotada. Eu era muito brigão, eu chamava, as pessoas não podiam olhar para mim, que eu já queria chamar para briga, queria já agredi-las, e a minha vida era um vazio. Então eu procurava a me preencher em bares, deixava a minha esposa em casa e saía com amigos, ia para futebol e procurava me preencher de alguma coisa que para mim era aquela alegria, mas era uma alegria momentânea. Mas quando eu percebi que isso estava me agredindo, eu comecei a buscar outros caminhos, que era ir para a igreja, né, buscar a Deus. E eu parei, assim, no momento e refleti que aquilo que eu estava fazendo estava sendo prejudicial à minha vida espiritual. Comecei a participar das reuniões de quarta e domingo, e eu aprendi a importância que é o Espírito Santo de Deus. Foi quando, em 3 noites, eu me lembro, eu deitei para dormir e fiquei ali incomodado para orar, para buscar. E foi aonde eu tomei essa decisão de buscar a Deus. E buscando a Ele, eu entendi a importância de estar na presença de Deus. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei da campanha do jejum de Daniel. No jejum de Daniel, eu me dediquei a buscar a Deus. E eu falei, essa é a hora que eu tenho que conhecer realmente o que é o Espírito Santo. Foi quando eu comecei a buscá-lo nesses 21 dias, deixei tudo para trás, as informações, internet, Facebook, Instagram, a bebedice, a amizade principalmente, porque as amizades que eu tinha só estavam me levando para o buraco, eu estava me afastando de Deus, eu parei de mentir, parei de beber, parei de fazer coisas que não agradavam a Deus. E eu comecei a praticar aquilo que o pastor passava para mim, passava para a igreja, ao qual que era deixar o mundo e servir a Deus. E eu comecei a praticar aquilo que era pregado, comecei a buscar aquilo, não só como ouvinte, mas como praticante da fé. E eu comecei a praticar, eu comecei a orar mais, eu orava 3 vezes ao dia, orava pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, quando eu ia na reunião, à noite para dormir, comecei a orar como uma coisa que eu não fazia. Eu agradeci a Deus pelo dia. Foi aí que, quando eu tive realmente o encontro e o batismo com o Espírito Santo, onde tudo começou a mudar na minha vida, né? Eu já comecei a ser mais paciente, mais manso, e aquela mansidão do Espírito de Deus foi tomando conta de mim. Hoje eu não já olho com pessoas querendo brigar, eu não procuro mais querer ser agressivo, mas sempre ensinar as pessoas o caminho certo, a pregar a palavra de Deus com mansidão, né? Buscar as almas perdidas aí fora, como assim eu também já fui perdido, e hoje eu fui achado. E assim eu comecei a praticar as boas obras que o Espírito Santo tem me ensinado. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Nos dias de hoje, entre as coisas que mais atrapalham a nossa comunicação com Deus, estão as distrações de entretenimento e informações seculares, fazendo com que o nosso espírito e a nossa alma fiquem cada vez mais fracos e indecisos. É nesse momento que nos sentimos confusos e desorientados. Perdemos o foco. E nossos projetos e objetivos são esquecidos. E o pior, ficamos mais longe de Deus. Nós somos matéria e vivemos no mundo físico. Mas é um fato. Existe um mundo espiritual. E para que venhamos prevalecer neste mundo físico,
temos que prevalecer primeiro no mundo espiritual. Quando jejuamos, passamos a vigiar mais de perto os nossos pensamentos, sentimentos, ações e reações. E quando o nosso espírito está forte, passamos a ter autoridade no mundo espiritual. Vem aí, em fevereiro, Jejum de Daniel. 21 dias longe de informações seculares, audiovisual, música e literatura, com o objetivo de alcançar algo superior: o Espírito Santo. Jejum de Daniel, desconectado do mundo e conectado com Deus. Graças a Deus. Então você verifica, minha amiga, meu amigo, como é que Deus trabalha, né? Aqueles que o buscam, o acham. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, toda a sua vida. Uma entrega total. E essas pessoas deram testemunho de que elas se entregaram, buscaram e acharam. Então o jejum de Daniel é uma busca por parte de cada um. Cada um vai fazer a sua busca por si mesmo. Então, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso. E amanhã à noite nós teremos a noite do noivo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Amanhã, aqui no Templo de Salomão, impreterivelmente às 8 da noite, as portas vão fechar e quem entrar, entrou, vai participar, e quem não entrar vai ficar do lado de fora. Amanhã, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para te exaltar. Em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nesta hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para te exaltar. Em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nesta hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. A ceia entre nós, Santo Espírito
Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos.